noite. Sejam todos muito bem-vindos ao Centro Espírita Flora de Araújo. Nós vamos mais uma vez estudar o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Para isso, a Casa de Flora nos recebe toda semana. Nós vamos começar o estudo dessa noite fazendo uma leitura do livro Ceifa de Luz, que é uma psicografia de Chico Xavier, ditada pelo Espírito Emmanuel. A nossa página de hoje é Subdesenvolvimento Espiritual. Ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o não em contendas de disputa. Palavras de Paulo em sua carta aos Romanos, capítulo 14, versículo 1. Quando a palavra subdesenvolvimento toma lugar na designação de grupos humanos menos dotados de mais amplos recursos, na ordem material da vida terrestre, não será impróprio referir-nos a outra espécie de carência, a carência de valores do espírito. Isso nos induz a reconhecer a existência de uma retaguarda enorme de criaturas empobrecidas de esperança e coragem, não obstante quase toda ela constituída de companheiros com destaque merecido na cultura e na prosperidade da terra. Abastece-te de suficiente amor para compreendê-los e auxiliá-los. São amigos chamados a caminhar nas frentes da evolução, com áreas enormes de influência e possibilidade no trabalho do bem de todos, mas detentores de escassos recursos no campo do sentimento para suportarem com êxito as crises das épocas de mudança. Esse encontrou diferenças de conduta nos descendentes fascinados pelas experiências passageiras de equipes sociais em transição e se marginalizou nas moléstias da inconformidade. Aquele traumatizou-se com as provações coletivas em que grupos vários de pessoas se viram defrontadas pela desencarnação em conjunto e se refugiou nas instituições de repouso e tratamento mental. Outro observou criaturas queridas a se desgarrarem do lar para se realizarem livremente nos ideais próprios e transformou-se em doente complexo. E outros muitos viram a morte dos entes mais caros arrancados ao corpo nas engrenagens da própria civilização e mergulharam-se na dor que acreditam sem consolo. Se podes enxergar os conflitos impostos ao mundo pelo materialismo que vem desfibrando o ânimo de tantas criaturas, enternece-te com os sofrimentos de quantos se encontram nas faixas do subdesenvolvimento espiritual e trabalhemos nas novas construções de fé. Linda mensagem de Emmanuel para abrirmos a nossa noite. Vamos então fazer a nossa prece. Senhor, mais uma vez estamos aqui reunidos em seu nome para estudar, para aprender, para receber os ensinamentos que a doutrina espírita nos facilita na compreensão. Que os amigos espirituais aqui presentes na Casa de Flora possam derramar sobre nós os fluidos benéficos de que tanto necessitamos. Que possamos compreender as palavras do palestrante da noite, para que essas palavras possam crescer no nosso coração, colocando-as na nossa vida. Abençoe o palestrante dessa noite, que suas palavras sejam objetivas, sejam claras, que ele possa ser bem intuído pelos amigos espirituais, para que possamos compreender o conteúdo que ele trouxe. Que assim seja. Nós vamos receber com imenso carinho o nosso trabalhador aqui da Casa de Flora, Benhur, que vai trazer para a gente o tema livre-arbítrio e responsabilidade. Que responsabilidade, Benhur? Muita responsabilidade. Ligou? Já ligou. Em tudo há responsabilidade. Boa noite a todos. Boa noite. Uma satisfação muito grande aqui estar. Estamos aqui pelo nosso livre-arbítrio. Eu antes já decidi, aceitei o convite, obrigado pelo convite. Vocês aqui decidiram também, nessa noite não tão fria,
aqui está para o nosso estudo. Então hoje nós vamos trabalhar o tema livre-arbítrio e responsabilidade. Então, arbítrio, uma decisão que depende única e exclusivamente da vontade. E o livre, uma livre decisão que depende única e exclusivamente da vontade. Mas nós não temos essa liberdade de realizar todas as coisas, nós vamos ver. É uma faculdade inerente a todos nós, a todos os seres humanos, o livre-arbítrio. Nós dependemos desse livre-arbítrio para a nossa evolução. Então, fomos criados com essa faculdade lá nos primórdios, menos evoluída, agora já com um grau mais avançado de compreensão, de entendimento, e o nosso livre-arbítrio se dilata. E às vezes a gente vê a ideia contrária. O livre-arbítrio, à medida que eu vou entendendo melhor a vida, vou entendendo melhor, tendo maiores conhecimentos, vou evoluindo nos sentimentos, o meu livre-arbítrio se dilata. E às vezes as pessoas entendem que com o entendimento que nós temos, ou os ensinamentos da doutrina, acaba que nós ficamos mais cerceados, porque a doutrina nos mostra por onde nós precisamos seguir, temos a liberdade de seguir. Mas aí nós conhecemos também as consequências. Se nós conhecemos as consequências, ora, bom, já não convém mais eu ir por esse caminho. Então, pode parecer que eu aí fiquei já sem a liberdade de ir por aquele caminho, mas é justamente o contrário. A liberdade é seguir esse caminho dentro do conhecimento do cristianismo e dentro da doutrina espírita. É nós, na verdade, no livre-arbítrio, seguirmos a vontade do Pai, única e exclusivamente. Então, definido como a faculdade que tem o indivíduo de determinar a sua própria conduta. Aquela figurinha que estava passando aí, vou por esse caminho ou por aquele outro. Eu tenho essa possibilidade, eu tenho essa liberdade. Então o homem é assim, constantemente árbitro da sua própria sorte. O livre-arbítrio, como está ligado intrinsecamente à responsabilidade, em tudo há consequências. Por isso, essa passagem do Evangelho, o homem é assim constantemente o árbitro da sua própria sorte. Ele pode abreviar ou prolongar indefinidamente o seu suplício. A sua felicidade ou a sua desgraça dependem da sua vontade de fazer o bem. Como eu falei, segundo a doutrina, segundo a religião, é fazer o bem, seguir ou não o livre-arbítrio, seguir ou não os ensinamentos do Pai. Então, seguir esses ensinamentos ou não seria essa liberdade com relação ao entendimento religioso. Mas, o que é ser livre? O que será que nós podemos entender por liberdade? Temos aí a liberdade, por exemplo, a liberdade de expressão. Agora está em voga essa ideia da liberdade de expressão, por exemplo. Liberdade de expressão, como usá-la? Como nós falamos, uma coisa está ligada à outra, responsabilidade. Eu posso falar, mas posso também sofrer as consequências daquilo que eu falo, ou daquilo que eu afirmo, se as coisas não são verdadeiras. Nós estamos aí na época das fake news, né? Então, vou replicar uma fake news, vou talvez falar de alguém, algo indevido, meu livre-arbítrio de falar, mas aí sem conhecimento, então tem consequências. Mas a liberdade de expressão, ela é muito importante para o nosso desenvolvimento. Então essa liberdade que todos nós temos,
e que precisamos ter para não sermos autômatos, como nos fala a doutrina espírita. Precisamos da liberdade, precisamos do livre-arbítrio. Nós não somos máquinas, não somos autônomos, guiados por algo pré-determinado. Então essa liberdade é muito importante, é uma condição necessária da alma humana, que sem ela nós não poderíamos avançar na senda da evolução. A liberdade e a responsabilidade então são correlativas ao ser e aumentam com a sua elevação. Então com o nosso progresso, a nossa liberdade se dilata. Lá nos primórdios, quando nós estávamos naquela época das cavernas, a nossa liberdade era muito restrita. Basicamente estava condicionada à busca do alimento, à procriação, então aos instintos básicos. A proteção, ter um local para se proteger das intempéries, o alimento, a proteção, a procriação. E nós não tínhamos outras direções. Por quê? Porque ainda estávamos lá, aquela sementinha ainda por desabrochar, a semente da liberdade que vem com o conhecimento, vem com o entendimento, vem com a evolução dos nossos sentimentos. Então a liberdade e a responsabilidade do homem é a responsabilidade do homem que faz a sua dignidade e moralidade. Com essa dupla nós vamos caminhar muito bem. Liberdade, mas com responsabilidade, com essas duas palavras. Não temos liberdade absoluta. A doutrina nos esclarece, pois precisamos uns dos outros. Então, onde há duas pessoas, ali existem interesses de cada um, em que o outro precisa respeitar, e vice-versa. Então não há uma liberdade absoluta, nós não temos essa liberdade absoluta. Todo e qualquer costume que torne uma pessoa completamente sujeita a outra constitui uma iniquidade contrária à lei de Deus. Estamos lá falando das leis morais do livro de Rodolfo Caligares. Então, é contrária à lei de Deus. Nós, estudando a lei de liberdade, no livro dos Espíritos, a gente verifica essa questão da escravidão. Vamos ver a liberdade de pensar. Quanto a isso, o livro dos Espíritos nos fala, na questão 833, o seguinte: apenas no pensamento desfruta o homem de ilimitada liberdade, porque o pensamento não conhece entraves. Mas o pensamento é uma força, é uma energia, através tudo se inicia através da elaboração mental. Então, se eu tenho um projeto e começo a pensar naquele projeto, ou uma ideia, ou quero tomar alguma medida, ou fazer alguma ação, começa ali no pensamento, é uma energia, e depois ela pode ir se realizando. Então o pensamento é uma força viva. Se a liberdade humana é restrita, então ela está pelo menos em via de perfeito desenvolvimento. Então nós estamos ainda com a nossa liberdade restrita, mas estamos em vias de desenvolvimento, de progresso. E como que isso acontece? Através dos nossos estudos, do nosso proceder, da busca da melhoria íntima, de nos libertarmos daquelas dificuldades que nos prendem, que nos escravizam. Então, perfeito desenvolvimento, porque o progresso não é outra coisa mais do que a extensão do livre-arbítrio. Então, ele vai se estendendo e nós vamos progredindo, assim o indivíduo como a coletividade. E aí nós temos essa frase dizendo o seguinte: a lei de liberdade é bem compreendida quando aprendemos a estabelecer relação entre a liberdade de pensar
e a liberdade de consciência. Então aprendemos a relação, a entender melhor, estabelecer essa relação entre liberdade de pensar e liberdade de consciência. Parando um pouquinho, vamos ver o seguinte, sobre a questão da consciência. Ali falou, entender essa relação entre a liberdade de pensar e a liberdade de consciência. Aí a lei de liberdade vai ser bem compreendida. Então, o que é a consciência? O que seria a consciência? É um pensamento íntimo, a doutrina espírita nos explica, que pertence ao homem, como todos os outros pensamentos. Não só isso, ter consciência em seu sentido moral é uma habilidade, é uma capacidade, uma intuição ou julgamento do intelecto que distingue o certo do errado. Então, consciência, distinguir o certo do errado. Quando lá naqueles aí nós falamos em estabelecer relação entre o pensamento, entender bem essa relação pensamento e consciência, nós podemos lembrar de Santo Agostinho, que à noite o que ele fazia? Um exame do que ele fez durante o dia, ou seja, ele colocando naquele momento os seus pensamentos, as suas análises, o seu raciocínio a serviço de entender as atitudes, aquilo tudo que ele fez durante o dia. E esse pensamento indo de encontro àquilo que ele já tinha em si de consciência, ou seja, já tinha em si de entendimento entre o bem e o mal. A consciência, ela não é simplesmente uma percepção ou intuição, mas um atributo do indivíduo. Então é um atributo nosso, nós vamos nos desenvolvendo com relação à consciência, e que permite com que ele possa investigar-se, como eu falei de Santo Agostinho. Vamos fazer aquele exame, passar em revista as nossas atitudes durante o dia, conhecer-se e, consequentemente, escolher o caminho que deve trilhar. Quando eu passo a entender que eu preciso deste autoconhecimento, aí já está o primeiro passo para eu progredir em termos de consciência, porque eu preciso olhar com verdade para as minhas dificuldades, para aquilo que eu ainda preciso modificar em mim. Então é o primeiro passo do desenvolvimento da consciência, a hora que eu começo a pensar que, bom, isso não está certo, eu estou fazendo de tal maneira, está errado. Tem gente que fala, eu sou assim mesmo, então aquilo para ele está tudo bem, ele é assim e pronto, mas não para pensar, não para analisar, fazer a autocrítica de que ele precisa evoluir, que ele precisa progredir. É o desenvolvimento da consciência. Então agora, liberdade de consciência. À medida que todos nós evoluímos, a consciência do bem e do mal está bem mais definida neles, de sorte que os espíritos evoluem mais definida neles, de sorte que a liberdade de consciência, regulando as relações interpessoais, reflete um dos caracteres da civilização e progresso. Então essa noção do bem e do mal vai evoluindo. Aquilo que ontem para mim era algo trivial, corriqueiro, não havia problema, hoje já não é mais. Ou seja, eu já progredi, eu já evoluí, eu já entendi que a minha atitude que eu tinha antes já não é mais saudável para a minha pessoa e para aqueles que convivem comigo também. Agora nós precisamos lembrar que essa noção do bem, ela está em nós. Como que ela está em nós? Essa semente do bem. Porque, sendo todos nós criados pelo nosso Pai Celestial, nós temos dentro de nós essa centelha divina. Então nós temos a noção do bem. Está lá, menos desenvolvida no início, e isso vai se desenvolvendo com o desabrochar da consciência.
Então isso tudo regula essas nossas relações e reflete um dos caracteres da civilização e do progresso. Vamos ver então, falar um pouquinho sobre a conquista da verdadeira liberdade. Olha ali quantas coisas nos escravizam. Para sermos livres é necessário vontade. Então a vontade, essa potência da alma, como nos fala Leon Denis, precisa estar a serviço, não só à vontade, mas também passar da vontade à ação. Então, vontade e esforço, assim nos libertaremos da escravidão, da ignorância e das paixões baixas, substituindo o império das sensações e dos instintos pela razão. Então, por exemplo, se a pessoa, sei lá, vamos falar genericamente, a pessoa fazia um uso assim, talvez até exagerado, da bebida alcoólica, para ela aquilo era natural, mas com o desenvolvimento ela foi entendendo que aquilo causava problema à sua própria saúde e também causava problema para as suas relações. Nós falamos das relações interpessoais, quem sabe se isso não causava um grande tumulto, um grande problema no seio familiar. Então, eu dizia, eu posso fazer, eu tenho liberdade, eu tenho livre-arbítrio. No caso, por exemplo, na família em que a pessoa disse, não, eu posso fazer isso, eu tenho liberdade, eu tenho livre-arbítrio. Os vícios, por exemplo, que fazem mal ao organismo, mas ela não entende o seguinte, depois de um certo tempo, se ela passa a ter um mal de saúde que possa causar uma incapacitação, um problema, uma dependência, aquilo ali vai causar problema, vai causar transtorno para os familiares, porque os familiares é que vão ter que resolver ou atender ou passar a ter os cuidados maiores com aquela pessoa. Então eu tenho livre-arbítrio, mas depois eu digo, eu tenho livre-arbítrio, mas esse livre-arbítrio ele tem que ser medido na justa medida, vamos repetindo o termo, de todos esses fatores, até onde isso estará afetando o meu próximo. Primeiro a mim mesmo, nós é que vamos cavar o nosso próprio buraco, depois aqueles que estão à nossa volta. E o Paulo, na carta aos Coríntios, fala o seguinte, lá no capítulo 6, versículo 12, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas não, ele complementa, não me deixarei escravizar por coisa alguma. Então ele nas cartas ele dava algumas instruções, algumas orientações ao pessoal da igreja lá de Corinto. Ele tinha fundado e havia muitos problemas. Lá a questão aqui, basicamente, nessa parte aqui é com relação aos problemas da sensualidade, das imoralidades, e ele vem e fala essa frase, tudo me é permitido, mas nem tudo, na verdade, me é permitido. Porque o entendimento é que nem tudo me convém. Então, lei de causa e efeito. Lei de causa e efeito. Então, nem tudo me convém porque os efeitos vão ser maléficos. Então ele vem falando isso relacionado à questão da libertinagem que acontecia lá no seio das pessoas que estavam congregando na igreja lá em Corinto. Alerta sobre os perigos da libertinagem. Todas as nossas ações têm consequências, como nós já conversamos. Então o homem sofre sempre a consequência de suas faltas. Nós estamos sempre colhendo os frutos daquelas nossas plantações. Se for bom, ótimo, nós vamos colher bons frutos, se não, o contrário. Não há uma só infração à lei de Deus que fique sem a correspondente punição. A punição no sentido de nós
nos reajustarmos, de nós voltarmos ao caminho, porque o Pai não vai punir. As suas leis é que vão se estabelecer para todos os seus filhos. Então, à medida que eu tenho uma atitude, tenho uma ação, a lei de causa e efeito automaticamente está agindo. Se for uma ação boa, eu já vou colher os bons frutos. Se não, eu vou ter que, hoje, agora, ou depois, ou muito mais tarde, eu vou ter que me reajustar e voltar ao caminho, porque a lei, esta lei, vai agir automaticamente. Então não é o Pai, Ele estabeleceu as leis e nós vamos ter que nos submeter, queiramos ou não, a todas essas leis, para o nosso bem, evidentemente. E o homem é quase sempre obreiro da sua própria infelicidade. Claro que existe a infelicidade causada por terceiros, mas nós, na maioria das vezes, é que causamos as nossas próprias dificuldades, nós que buscamos caminhos, muitas das vezes equivocados. Pela prática da lei de Deus, a muitos males pode forrar-se, proporcionando a si mesmo felicidade tão grande quanto o comporte a sua existência grosseira. Então, se nós seguimos essa lei, nós podemos desviar essas dificuldades, nós podemos, estaremos livres de passar por estas consequências de não cumprirmos essas leis. E aí então vamos falar a questão ali, liberdade e consciência. Então, à medida que aprendemos a associar as noções de liberdade e responsabilidade, melhor vamos exercitar o nosso livre-arbítrio, sendo impulsionados por um sentimento superior que nos permite desenvolver ações de amor ao próximo. Então, nós, quando nos associamos essas duas questões, livre-arbítrio com responsabilidade, analisar as ações de acordo com as consequências, ou aquela lei áurea, né? Fazer aos outros o que gostaríamos que os outros nos fizessem. Se nós fôssemos pensar assim, então nós estaríamos de acordo com a ideia desse desenvolvimento pessoal com relação à nossa consciência. Então o nosso livre-arbítrio vai se dilatando. Então, quando o livre-arbítrio vai se dilatando, nós vamos percebendo muito melhor todas as coisas que nós precisamos fazer para sermos felizes, para caminharmos sem resvalar nesses precipícios, nesses abismos que nos levam muitas vezes ao sofrimento. Vamos aqui falar sobre essas leis evolutivas. Então, nos primórdios, a liberdade, ela não vamos falar assim, basicamente nula, né? Mas, didaticamente, ela é muito pequena. Então, vamos aqui até fazer a correlação com o bebê. O bebê depende de tudo. Então, a liberdade dele precisa de atendimento para tudo, um recém-nascido. Porque a consciência, ele não tem ainda consciência, ele vai desenvolvendo tal ali, a gente vai vendo ali pelos 2 anos, ele já tem algumas vontades, né? Se, por exemplo, quer dar comida na boca, ele quer pegar a colher, já tem ali o livre-arbítrio, quer pegar a colher e quer ele mesmo se alimentar. Então vai desenvolvendo, vai progredindo, à medida que ele vai tomando consciência do ambiente, e a consciência dele vai se adaptando e vai vindo, o progresso vai chegando para ele. Vamos ver aqui a próxima, no caso, na fase média da evolução. Então, uma fase intermédia, didaticamente. A liberdade é relativa e proporcional à extensão da consciência, evidente. À medida que a consciência se desenvolve, nós estamos numa fase média, digamos que nós estejamos nessa fase, então tudo é proporcional à extensão da nossa consciência.
E quando nós chegamos lá naquela fase superior, então pode-se supor um conhecimento completo, um conhecimento muito mais extenso. A liberdade, assim, então, seria absoluta. Teríamos a liberdade completa nessa fase. Então, numa fase muito avançada, nós vamos ver ali no livro Ser Subconsciente, numa fase muito avançada da evolução, a aplicação das leis naturais passa a ser consciente e livre. Então nós precisaríamos ter as leis regulando as relações sociais, não precisaríamos ter as leis. Seria maravilhoso uma época em que nós tivéssemos, pela nossa própria natureza, a nossa condição, aplicar e nos relacionar com o nosso próximo de maneira perfeita, com um equilíbrio maravilhoso, com paz, com liberdade. Então, nessa fase, a aplicação das leis naturais passa a ser consciente e livre. E fala ali o Gustavo Gelley, do livro O Ser Subconsciente, que essas três leis do progresso, de esforço e de solidariedade são a base da moral natural. Então ele fala em moral natural fazendo relação com essas leis, progresso, esforço. Então nós temos a vontade de nos esforçarmos para sairmos desse nosso lugar comum, e a solidariedade. Aí nós falamos então da caridade, solidariedade, são a base da moral natural. A gente está observando a questão da solidariedade, a importância desse desastre natural que nós tivemos lá no Rio Grande do Sul. Solidariedade, caridade em síntese, a caridade que nós estamos falando. Então isso é a base da moral natural. Livre-arbítrio e fatalidade. Voltando lá a Rodolfo Caligares, nas leis morais, vamos ver aqui. Fatalidade e destino são dois termos que se empregam a miúde para expressar a força determinante e irrevogável dos acontecimentos da vida. Então nós não estamos dentro de uma fatalidade, de termos as nossas ações, a nossa vida já com os passos já todos pré-determinados. Então a fatalidade existe para nós, como a obrigação de nós progredirmos. Essa é a fatalidade. A doutrina fala, o progresso vai ser sempre uma fatalidade, e o tempo que isso vai acontecer, não sabemos, depende de cada um de nós. Já chegando ao final do nosso estudo, vamos ver aqui a pergunta, a questão 851 do Livro dos Espíritos. Haverá fatalidade nos acontecimentos da vida conforme ao sentido que se dá a este vocábulo? Quer dizer, todos os acontecimentos estão pré-determinados? A fatalidade existe unicamente pela escolha que o espírito fez ao encarnar desta ou daquela prova para sofrer. Escolhendo-a, instituiu para si uma espécie de destino. Então a gente esquece, porque aqui, quando chegamos, caiu aquele véuzinho do esquecimento, a gente não lembra. Poxa, mas que fatalidade! Não, como nós, lembrando da questão das vidas sucessivas, da reencarnação, passamos por essas experiências antes de aqui chegarmos nessa nossa experiência atual. Normalmente lá fazemos uma programação, um planejamento e estamos de acordo com tudo isso para que aqui possamos nos reajustar dentro da família, dentro da sociedade, conosco mesmos. A gente esquece, né? Então não há fatalidade. Se eu vim com uma situação difícil, uma questão de saúde muito grave, eu precisava, para o meu reajustamento, para o meu aperfeiçoamento e para eu retornar às leis divinas, ao caminho das leis divinas, passar por aquela experiência. Mas eu esqueci disso, às vezes nem sei
A doutrina esclarece muito bem esta situação. Então, aí ele fala nessa questão que aí seria a fatalidade, foi a escolha. Então não existe, na verdade, a fatalidade. Existe um caminho que foi já planejado, que foi programado. E fechando com essas frases do livro Justiça Divina, para encerrarmos as nossas breves considerações acerca do tema do Emmanuel, vamos ver ali: cada consciência é filha das próprias obras. Cada consciência é filha das próprias obras, conforme o nosso trabalho hoje. Cada conquista é serviço de cada um. Então, é nosso. Cada conquista é nossa, pelo nosso esforço. Deus não tem prerrogativas ou exceções. Mas Deus, a gente reclama muitas vezes de Deus. Não, Deus não premia, não pune. Deus instituiu as leis, como nós já conversamos. Toda glória tem preço, então o grande atleta paga um preço altíssimo em termos de sacrifício, de treinamento. E nós, passando pelas provações, também pagamos o preço da evolução. E essas provações vêm de encontro às nossas necessidades muitas vezes. Por isso nós precisamos de todos esses entendimentos, precisamos do estudo da doutrina espírita, porque ela nos ajuda muito, nos esclarece e aí nos conforta para algumas coisas que nós não tínhamos essa compreensão, não tínhamos o entendimento. E ele finaliza ali, no que foi retirado, no que eu retirei aqui do livro, é a lei do mérito, do qual ninguém escapa. Então, a tal da meritocracia, nós é que vamos ter o mérito do nosso progresso, das nossas conquistas, da glória que ele fala aqui. Naturalmente não é a glória material, essas glórias efêmeras, a glória de nós ascendermos nesta escala da evolução. E era isso, meus amigos, meus irmãos, que nós tínhamos para hoje. Eu agradeço a atenção, agradeço a casa pelo convite. Muito obrigado. Nós agradecemos ao Benhu por esclarecimento que trouxe para a nossa reflexão, né? Acerca da nossa liberdade de escolha. E no reboquinho vem a responsabilidade, né? Bem, meus irmãos, eu queria agradecer a todos que têm nos ajudado na nossa campanha do agasalho, na nossa campanha das cestas básicas, seja através de doação, seja através da compra de livros, através da compra dos nossos quitutes. Lembrando que semana que vem nós vamos ter a nossa famosa canjica, ela estará de volta aqui. Nesse tempo mais friozinho, uma canjica, como desce redondinha. Aliás, a canjica, ela desce bem gelada, desce bem quente. Eu não posso falar que eu sou fã. Mas então, semana que vem, pessoal, todo mundo aqui, porque vai ter uma canjica gostosa. E nós vamos então agora passar... antes de passar para a aplicação do passe, eu queria dar mais um recado. Para vocês se programarem. No mês de agosto, nós vamos abrir mais uma turma de estudo. Estão todos convidados a virem estudar com a gente. Nós vamos abrir uma turma de estudo da doutrina espírita. É o estudo sistematizado da doutrina espírita. Estão todos convidados, porque a doutrina espírita coloca tanta luz na nossa vida, tanta luz no nosso caminho, que é muito bom estudar. Quem estuda sabe, né? Como é bom. Então, nós vamos agora passar para a aplicação de passe. Quem desejar receber o passe pode aguardar no seu lugar que será conduzido. Lembrando sempre que nós damos prioridade às pessoas idosas e às pessoas que estão com criança. Vamos fazer a nossa prece de encerramento. Senhor, mais uma vez agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui reunidos na casa de Flora. Agradecemos pelas palavras que ouvimos, pelos ensinamentos que recebemos. Agradecemos por tudo, por todas as oportunidades que temos na nossa vida de crescer ajudando ao próximo, de crescer nos instruindo, de crescer
aumentando a nossa capacidade de amar. Que possamos, no retorno aos nossos lares, distribuir essas bênçãos de luz que recebemos aqui na Casa Espírita e que na próxima semana, mais uma vez, possamos estar aqui, reunidos, em seu nome. Que assim seja.